Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Hoje, para nossa aula, nós vamos precisar novamente das duas apostilas. Eu quero que vocês peguem o livro didático e abram ele na página 9, na pecuária, e coloquem a data de hoje, por favor, 13/5/2020. Hoje nós vamos trabalhar da página 9 até a página 20, tá? Então, coloquem entre parênteses da 9 a 20. Então, nós vamos começar a falar sobre a pecuária no Brasil. Mas antes da gente começar a estudar na pecuária, eu quero conversar com vocês um negócio. Assim, esse conteúdo é muito importante que vocês leiam, não fiquem só na minha explicação, tá? E a hora que vocês estiverem fazendo a leitura, que vocês usem um marcador de texto, ou um lápis, ou uma canetinha, um lápis de cor, para vocês ir destacando as partes importantes que vocês vão usar na hora da resolução das atividades, ok? Para a aula de hoje, nós vamos fazer todas as atividades aqui que estão nessa página, da página 9 até a 20. Todas as atividades que tiverem, vocês vão responder. E depois eu vou passar o livro de atividades. O livro de atividades não há necessidade de vocês me mandarem foto, tá? Porque vai ser marcada uma data que os pais de vocês vão levar o livro de atividade para a escola. Então, nós vamos começar para a pecuária. O que é a pecuária? É toda atividade econômica que acontece no meio rural, que está relacionado à criação de animais. Então, a pecuária ela não é só bovina. Nós vamos ter a pecuária para a criação de porcos, para a criação de aves, de todo animal ela está envolvido na pecuária. Dentro da pecuária, ela vai ter outros ramos. Então, vocês vão ver que ali já traz para vocês a criação de frangos, a criação de suínos, daí tem a criação de ovelhas. Tudo isso está dentro da pecuária. O Brasil, né, ele tem uma importância muito grande no mercado internacional. Por quê? Porque para a pecuária necessita de grandes áreas, principalmente quando nós falamos de animais de grande porte, como é o caso da pecuária bovina. É uma necessidade de uma grande área para a criação desses animais. E existem países que não têm essas áreas. E nós temos áreas sobrando para a pecuária, sem contar que o nosso solo é favorável, né, que o nosso clima é favorável. Então, tudo isso favorece que nós tenhamos desenvolvimento de uma grande pecuária, né, de grandes rebanhos dentro do Brasil. E o avanço da tecnologia também favoreceu, porque hoje nós conseguimos exportar carne para o mundo todo, tanto de suínos, quanto carne bovina, quanto de aves, nós somos grande exportador. Tanto que vocês conseguem perceber no gráfico aqui quais são as importâncias, né, o quanto ocorre essa produção. Bom, dentro da pecuária acontece aquilo que nós vimos que tem na agricultura também. Houve um grande desenvolvimento tecnológico. O que favorece isso? No passado, lá quando começou o desenvolvimento da pecuária, lá por volta do século XVIII, que teve a expansão da pecuária no Brasil, nós tínhamos a pecuária criada de forma extensiva. O que é essa pecuária extensiva? Quando o gado é criado solto e se alimenta somente de pastagem em grandes áreas. No início dos anos 90, houve a introdução da pecuária intensiva. O que é a pecuária intensiva? Que também é chamada de criação em confinamento. Eles reduziam os espaços onde estavam esse gado, né? Não só o gado, mas também acontece nas granjas de suíno, nas granjas de aves, o espaço é reduzido, o espaço é menor. E esses animais são alimentados o tempo todo. Então, a engorda desses animais é mais rápida, né? O gado, no caso dos bovinos, ainda tem um favorecimento, porque a gente acaba vendendo tudo. O couro é utilizado na indústria de calçados, na indústria de roupas, né? Os ossos são triturados para fazer ração e a carne é vendida. Então, se aproveita tudo, não se perde nada.
Quando ele era criado de forma intensiva, no caso tinha muitas árvores, o arame farpado, que é aquele arame todo espetadinho, então eles raspavam o couro ali e acabavam tendo alguns defeitos. Quando ele é criado de forma intensiva ou semi-intensiva, então não corre. Então o couro é 100% reaproveitado. Então eles já conseguem ter, além de ter uma engorda mais rápido, o boi está pronto para o abate mais cedo, ele ainda aproveita 100% do couro, não tem os danos causados ou por galhos de árvores ou pela cerca, tá? Então são as duas formas que nós temos. Sem contar que na pecuária intensiva, a pastagem acaba ficando degradada. O que é uma pastagem ficando degradada? Ela acaba ficando rala, o custo para adubar essa pastagem, para melhorar essa pastagem é muito alto. Mas existem algumas regiões do Brasil que ainda é usada a pecuária extensiva, principalmente na região centro-oeste do Brasil. Na região centro-oeste, na região norte, ainda é usada a pecuária extensiva. Já na região sudeste, sul, o que prevalece é a pecuária intensiva, onde o gado é criado em confinamento e sofre a alimentação dele, recebe uma grande quantidade de ração. Mas por que isso foi possível? Por causa do melhoramento genético. Né? Hoje nós temos um melhoramento genético dentro da pecuária muito grande, tanto para a parte de carne, quanto para a parte leiteira, né? Então, a tecnologia ela veio somente favorecer o aumento da produção. Então, não é necessário mais grandes áreas para produzir. Hoje se consegue produzir com alta qualidade em áreas menores, o que favorece, né, essa produção. Além do melhoramento genético da tecnologia, também vem a parte robótica, que acontece na extração do leite, por exemplo. Hoje é tudo mecanizado, né? O risco de contaminação é melhor. Tem as ordenhas mecânicas, né? Que são braços lá que é colocado acoplado nas vacas e faz todo o processo que antes era manual, passa a ser toda feita por forma de máquinas, né? Então hoje a tecnologia, a robótica, a genética, a pesquisa, ela está muito presente no campo, não só na agricultura, mas também na pecuária. Aquilo que eu falei para vocês na aula anterior, aquilo que para trabalhar com agricultura, para trabalhar com pecuária, não havia necessidade de estudo, isso ficou para trás, né? Hoje o campo ele está tão automatizado como estão as indústrias. Né? A pesquisa faz presente, né? Com o melhoramento genético, vocês vão ver o melhoramento genético de sementes para agricultura, drones sendo usados para mapear os talhões agrícolas. Então hoje o campo ele está altamente mecanizado e as pessoas que estão trabalhando no campo, essas pessoas elas estão altamente preparadas para isso, o que favorece que hoje a competitividade. A gente ainda fala que o Brasil ainda não é tão competitivo como os grupos, os países lá de fora, mas nós ainda temos uma grande área de pesquisa e servimos de exemplo para muitos países. Muito do que é pesquisado, do que é divulgado aqui no Brasil, é reportado de pesquisa lá fora. Hoje nós não conseguimos a competitividade ainda com os Estados Unidos. O porquê? Porque nós somos um país que é chamado de país continental, que o Brasil é um país muito grande. Nós temos uma história agrária muito diferente da história agrária norte-americana, né? Se vocês lembrarem lá atrás, no processo de colonização, o Brasil foi colonizado, a primeira divisão que nós tivemos foi capitanias hereditárias, então eram grandes latifúndios, grandes áreas que ficaram na mão de famílias, né? E esses latifúndios eles foram passando de pai para filho. Então por isso que muitas vezes a gente fala de uma reforma agrária. Nós temos grandes latifúndios no Brasil
que muitas dessas áreas são improdutivas, muitas dessas áreas foram deixadas de lado, são aproveitadas de maneira errada. O Brasil passou por muitos anos onde a agricultura não se usava tecnologia, né? Para desmatar uma área, para começar o plantio era colocado fogo. A gente já sabe hoje que o fogo prejudica o solo, que a perda de solo significa perda de produção, que há necessidade sim no investimento tecnológico, que há necessidade sim das pessoas que trabalham no campo conhecer de tecnologia, conhecer de ciência, para que ocorra essa produção. Né, que não é, não precisa estudar para trabalhar com agricultura e pecuária. A gente já sabe que isso totalmente é o contrário. Hoje no campo precisa se estudar sim. Você recebe maquinários que eles são computadorizados, que eles calculam a quantidade de semente, a quantidade de adubo que você vai aplicar por hectare, que você vai aplicar por alqueire. Então, se você não souber manusear esse equipamento, o que adianta você ter comprado ele? Então, hoje, o preparo para o campo é muito grande, por isso que algumas profissões, como os técnicos agrícolas, os engenheiros agrícolas, hoje estão presentes no campo o tempo todo. Os engenheiros agrônomos, né? Os geneticistas que trabalham, os veterinários, os zootecnistas que melhoram geneticamente os animais. Então, hoje, a tecnologia ela faz presente no campo. E essa tecnologia que torna que o país se torne competitivo. O que é essa competitividade? Que os nossos produtos sejam vendidos lá fora na mesma qualidade de outros países. E nós saímos na frente, porque o Brasil ele consegue ter 2 safras anos devido à nossa condição climática. Então, nós conseguimos fazer essas 2 safras, produzimos em grande escala. O que falta para nós ainda? É esse desenvolvimento da nossa indústria no campo, porque muitos dos nossos produtos eles são vendidos in natura. O que é ser vendido in natura? É vendido sem beneficiamento. Eu vou dar um exemplo para vocês da soja. 100% da nossa soja que é exportada, somente 20% dela é vendido como farelo de soja. 80% dela é vendida in natura. Então, lá fora que ela vai virar ração, lá fora que ela vai virar o farelo. Daí, o que acontece? Daí, muitas vezes, ela volta para o Brasil em forma de ração, ela volta beneficiada. O nosso suco de laranja. O Brasil é um dos maiores exportadores no mundo de suco de laranja. Hoje nós já vendemos esse suco de laranja beneficiado. Só que olha só o fato, a gente vende ele beneficiado em grandes barris. Daí lá fora uma empresa compra e ela engarrafa esse suco de laranja. Ela acaba ganhando em cima ainda. Se nós já vendêssemos esse suco de laranja engarrafado, o nosso ganho seria maior. Um produto agrícola nosso que também é muito valorizado lá fora é o café. O Brasil é o maior exportador do mundo de café. E o nosso café é muito valorizado. Por quê? Porque hoje algumas fazendas no interior de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, eles têm especialistas que são os baristas, que são especialistas em café. E vendemos cafés que não são comercializados, diferente desse café que a gente compra no supermercado. Nós temos café de alta qualidade que é vendido lá fora. Então, o Brasil tem essa competitividade, ele consegue chegar no mercado, mas nos grandes commodities ainda não. O que são esses commodities? São alguns produtos agrícolas que são vendidos com preço cotado na Bolsa de Valores, como o café, a soja, o milho, o algodão, que são vendidos direto em bolsas de valores, são negociados nas bolsas de valores. E esses produtos agrícolas, eles têm um papel muito importante na nossa balança comercial, porque nós exportamos uma grande quantidade de produtos agrícolas, por quê? Porque nós compramos lá de fora uma grande quantidade de produtos industrializados. Se nós não tivéssemos isso, nós não tínhamos a nossa balança comercial equilibrada. Então, graças aos nossos produtos agrícolas que são exportados lá para fora, a nossa balança comercial ela mantém equilibrada. Mas para isso, para que essa balança se mantenha equilibrada, nós temos que continuar com o avanço em pesquisa, com o avanço em tecnologia.
Hoje se fala muito também da qualidade do que é produzido, da função de como está sendo cuidado dessa propriedade. Então, muitos países eles só compram produtos que estão rastreados. Por exemplo, um boi, né? Vou voltar lá na pecuária. É colocado um chip nesse boi desde o momento que ele nasce, que ele se torna um bezerro, é colocado um chip nele. Então, quem vai comprar, o país que está comprando, ele conhece toda a história desse animal. Que tipo de alimento que ele teve, qual foi o tratamento, melhoramento genético, mas o mais importante, se a propriedade que ele estava sendo criado, ela mantém o trabalho regularizado, ou seja, todas as pessoas que trabalham nessa propriedade, se eles estão com carteira de trabalho assinada, se trabalha dentro da legalidade, se não ocorre trabalho escravo, se mulheres e homens têm salários equivalentes. Então, hoje, tudo isso é possível. E tem países que não compram se não tiver tudo dentro dessas características. Então, o Brasil ainda compete. Vira e mexe, a gente ouve notícias de jornal que no campo ocorre ainda o trabalho escravo, né? Como que é esse trabalho escravo? Muitas vezes eles buscam trabalhadores da região Nordeste para trabalhar ou na colheita da cana-de-açúcar, ou na colheita do café. E esses trabalhadores, eles são obrigados a comprar tudo dentro da propriedade rural. Então, quer dizer, eles ficam o tempo todo devendo para o dono da fazenda e não conseguem sair. Isso é o trabalho escravo. Eles trabalham para pagar a comida, para pagar a roupa, para pagar o dormitório que eles estão dormindo, e muitas vezes a comida é de péssima qualidade, o dormitório eles dormem sem questões nenhuma de higiene. Então hoje nós estamos combatendo isso no Brasil para que a gente se torne essa competitividade. Então estão vendo o que falta para que a gente se torne tão competitivo lá fora, né? Falta escola. Porque se a pessoa tem um pouco de conhecimento, ela não se deixa entrar num trabalho desse. Ela não se leva desse. Então, aí, tá vendo como que é a educação quando se fala da necessidade da educação no Brasil? Para ela chegar nesse fator tecnológico, para que o proprietário que comprou aquele trator de alta tecnologia consiga usar, né? Para aquele tratorista que está lá no campo, que ele seja alfabetizado, que ele conheça, que ele consiga lidar com esse avanço tecnológico. Né? A internet está presente no campo, sim. Por quê? Porque os donos das propriedades rurais eles estão negociando esses produtos. Então, olha só, o avanço todo que isso acontece. E tudo isso está ligado dentro dessa questão da exportação, da produção dentro do Brasil. Né? Vocês vão ver lá que vocês vão fazer uma pesquisa dos commodities, vocês vão ver o quanto de soja que nós produzimos, né? Para exportação. Porque a soja não é a base da nossa alimentação. Qual que é a base da nossa alimentação? Arroz e feijão. Né? Arroz, feijão, o trigo, que inclusive é o único produto que nós não somos autossuficientes. Hoje nós podemos bater no peito e dizer que nós somos 99% autossuficientes em tudo que é consumido no Brasil. O único produto que nós não somos autossuficientes é em relação ao trigo. Nós não conseguimos produzir a quantidade de trigo que nós consumimos. Então, o nosso trigo muitas vezes vem da Argentina, vem do Uruguai, nós compramos o trigo fora. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês que é interessante. Muitas vezes, nós exportamos a nossa carne e nós compramos carne da Argentina, principalmente quando vale a pena em relação ao dólar. Porque quando o dólar está muito alto, está valendo a pena vender no mercado lá fora, nós compramos da Argentina para vender internamente e vendemos toda a nossa carne lá para fora. Tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho como funciona essa questão. Mas o que faz com que o Brasil seja tão favorável para a agricultura? Como eu disse para vocês, nós somos um país continental. Então, nós temos como favorável o relevo, nós temos como favorável o clima, né? Nós temos como favorável o solo, que vocês estudaram lá no 6º ano, né? O nosso relevo é baseado em rochas magmáticas, né? Nós estamos em cima do escudo brasileiro. Então, é um solo riquíssimo. Então, grande parte do solo brasileiro é solo de terra roxa, solo de
vermelho com grande quantidade de nutrientes, o que favorece o grande desenvolvimento agrícola. O nosso estado, o Paraná, até o final dos anos 90, nós éramos celeiro do Brasil. Era um dos estados com maior produção de grãos no Brasil. Hoje já não somos mais. Hoje, os estados que detêm essa tecnologia, que detêm esse título de celeiro do Brasil, são os estados do Mato Grosso e o estado de Goiás, que tem grande produção agrícola. Por que favorece isso? Porque eles começaram a plantar nas áreas de cerrado e descobriram que o solo arenoso também pode ser fértil se for corrigido com adubos e calcário. Então, eles também conseguem grandes produções. Mas o que falta para o Brasil para que a gente seja tão competitivo como os Estados Unidos, por exemplo? Falta que nós tenhamos uma integração. Hoje, 10% do que é colhido no campo é perdido nas nossas rodovias, porque as nossas rodovias são mal conservadas, a distância entre a produção agrícola, onde está sendo produzido, e os portos para sair para exportação. Vou dar um exemplo para você. A grande exportação que acontece, produção que acontece no norte do Mato Grosso, né? A safra é exportada pelo Porto de Paranaguá. Grande parte dos grãos saem aqui de Paranaguá. Olha a distância que percorre, com estradas mal conservadas, algumas com pedágios caríssimos. Então, isso faz com que a gente vá perdendo a competitividade. Sem contar que daí o porto não tem estrutura para sair tudo. Então, por isso que muitas vezes a gente vê filas de caminhões aqui dentro do município de São José até chegar no Porto de Paranaguá. Então, se nós tivéssemos hoje essas áreas produtivas ligadas a uma linha férrea, que gastaria menos, se nós tivéssemos mais portos próximos desses lugares para exportação, então tudo isso ia favorecer que o nosso produto chegasse lá fora num preço mais competitivo. Então, o que falta aí é essa infraestrutura dentro do Brasil, porque o restante nós temos tudo como favorável: relevo, hidrografia, o solo, tudo isso é favorável. Temos um alto desenvolvimento tecnológico, porque as universidades hoje fazem grandes pesquisas para a área da agricultura e da pecuária. O que está faltando hoje para nós é essa questão do investimento na malha viária. E como eu falei para vocês, um dos fatores que dificulta também é a questão da nossa a distribuição da terra. Como que está concentrada isso? Quando nós falamos de latifúndio, nós estamos falando de grandes propriedades agrícolas, que muitas vezes elas não cumprem esse papel social do que nós estamos falando, né? Muitas vezes elas estão lá abandonadas, só parte dela é produtiva, né? Daí nós temos um movimento aqui do Brasil que é o movimento do sem terra, que são as pessoas que lutam pela reforma agrária. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas pegam essa terra